Que música abençoada, amém? Glória a Deus. Esse morcego tira atenção, né? Mas, rapaz. Vou largar um... Cadê o neguinho para pegar esse morcego? Rapaz, ele gosta de voar abaixo. Ele vai pousar aí no chão aí. Aí quando pousar, tu pega, viu, Cício? Pastor Cício. Olha, mas rapaz. Cadê uma vassoura, menino? Ele está cansado, gente. Ele está aqui desde ontem. Quase. Aí, acertou o Joãozinho. Pronto. Uma salva de palmas para esses homens. O Joãozinho acertou, o Joãozinho. E foi com a Bíblia. Eita, rapaz. Glória a Deus. Ele está assim, ele estava voando baixo, gente, porque ele está aqui desde ontem, que ontem nós estávamos aqui, ele já estava aqui, aí ele não saiu, com certeza já tem um bocado de dia que está preso sem comer, aí por isso que ele está, minha teoria, né? Por isso que ele está fraco, aí voando baixo, mas é de Deus, amém? Glória a Deus. Depois desse quebra-gelo, né? Depois desse quebra-gelo aí, nós vamos receber uma palavra do Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Quem quer receber uma palavra do Senhor, diga aleluia. Nós precisamos. O que seria do homem se não fosse a palavra do Senhor? O que seria de nós se não fosse a palavra do Senhor? Ok? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acredita que existe mula sem cabeça? Você acredita que existe o Saci Pererê? Não? Você acredita que o Vasco vai ser campeão brasileiro? Nesse ano. Gente, assim, eu estou fazendo essa brincadeira aqui, porque assim, o tema da nossa mensagem é cuidado com a incredulidade. Cuidado com a incredulidade. Incredulidade é a ausência de crença. É a ausência de crença, a ausência de fé. E nós vemos tantas pessoas crendo em tantas bobagens, tanta gente crendo em tantas coisas que não existem. Não sei o que, é porque existe sim ET, existe um ET porque não sei o que e tal, e muitos se lançam nessas histórias, nesses misticismos, e perdem a vida às vezes nessas coisas ou em outras. Eu não vou me demorar falando sobre essas coisas mentirosas ou fantasias, não. Mas assim, nós precisamos depositar a nossa fé no lugar certo, na pessoa certa, na palavra certa, na promessa certa. E não existe uma história, não existe um ser, não existem promessas mais dignas, ou seja, mais merecedoras de confiança e fé do que Deus, sua palavra e suas promessas. Diga: Deus, sua palavra, suas promessas. Se existe alguém em quem você tem que crer, é em Deus, é na existência dele. Deus existe. Quem crê que Deus existe? Eu estava vendo uma entrevista muito antiga, só um trecho em que eu vejo isso, né? Não a entrevista toda, aonde um certo ator antigo, né? Ele pergunta para um certo doutor, eu acho que é o Laí Ribeiro, e ele pergunta sobre a fé dele, se ele acredita em Deus, e ele diz que sim, que acredita que Deus existe, sim. Aí ele fala alguma coisa lá, o entrevistador, duvidando, né?
E ele dá uma resposta inusitada e uma resposta muito criativa, mas além de criatividade, uma resposta que é muito poderosa. Mas como assim? Deus não existe. Deus não existe. E aí o doutor Laí Ribeiro, ele diz: olha, imagine o seguinte, imagine você sai de casa e você vai trabalhar, e de repente você chega na sala da sua casa, lá dentro tem um SW4, tem uma Ferrari, uma Lamborghini, estacionado na sala da sua casa, e você não tem nenhum desses carros, mas quando tu chega, tem uma SW4, uma Ferrari, uma Lamborghini, o que vai vir na tua cabeça? Aí alguém fez isso, é lógico, ele responde, né? Pois é. Como é que a gente chega num mundo desse? Nós vemos o mar, essa coisa esplêndida, linda, imponente que é o mar, as montanhas, a floresta, os animais, o sol que nasce e o mesmo sol que se põe, ele nasce, ele se põe. Nós vemos as estrelas no céu, reluzentes, nós vemos as nuvens, nós vemos um vento que dá e de repente o céu ele muda, tem nuvens, de repente o vento vem, não tem mais nuvens, a chuva cai, o ser humano ele gera outro ser humano dentro da barriga dele. Como que a gente vai chegar na terra, ver tudo isso em perfeição e não vamos ao menos pensar, quem foi que fez isso? Alguém teve que fazer isso, não apareceu do nada, alguém teve, quem foi? Deus. Assim como você chegou na sua casa e tinha tudo aquilo ali, e você pensou, rapaz, quem fez isso aqui? A mesma forma, nós temos que dar crédito a alguém. Alguém criou. Então Deus existe. Esse alguém foi Deus que criou os céus e a terra. Então, deposite sua fé em Deus, deposite sua fé na sua palavra. Quem trouxe sua Bíblia, pega a sua Bíblia, levante a sua Bíblia, aleluia, aleluia, diga aleluia. Esta é a palavra de Deus, é o livro mais vendido da história da humanidade. Não sei se é o mais lido, mas eu creio também que é lógico que é o mais lido, é lógico, é o livro mais antigo, amém, Mateus? Da era da humanidade, da história da humanidade, é o que permanece. Ele é o mais antigo e ao mesmo tempo é mais atual do que o jornal de amanhã. É a Bíblia Sagrada. E na Bíblia Sagrada contém a palavra de Deus. A Bíblia é um conjunto de livros, e esses livros eles contam a história de Deus, da criação, do homem caído e do que Deus fez para levantar esse homem, dando a ele vida eterna. Aonde está isso? Na Bíblia, que é a palavra de Deus. E nela mesmo está escrito: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Creia na Bíblia, creia na palavra de Deus e creia nas promessas de Deus. Ele falou, enquanto ele andou personificado, encarnado na pessoa de Cristo aqui na terra, ele liberou uma promessa. Eu vou falar só dessa. Ele liberou uma promessa de que ele iria voltar. Primeiro foi anunciado por vários, em especial e com mais abundância, Isaías. Foi anunciado a vinda do Messias. A partir de Gênesis 3,15, nós já vemos menção sobre Cristo, que o descendente viria, que ele esmagaria a cabeça da serpente, mas o seu calcanhar seria ferido e tudo mais. Ali já é sobre Cristo. No Velho Testamento nós vemos promessas a respeito da vida do Messias. Essas promessas se cumpriram quando Cristo veio. Cristo então, ele
cumpre cada ponto da promessa, Ele cumpre. E ali, Ele mesmo fala duas coisas. Antes, Ele fala várias, né? Mas antes de ser rejeitado, antes de ser preso, antes de ser esbofeteado, antes de ser crucificado, antes de morrer, antes de ressuscitar, Ele diz que tudo isso iria acontecer com Ele. Ele mesmo fala que tudo isso iria acontecer com Ele, era uma promessa, e tudo isso aconteceu. Mas também Ele disse que voltaria. Ele disse que voltaria para buscar a igreja. Então assim, creia em Deus, creia na sua palavra, creia nas suas promessas. Aquele que crê não será confundido. A Bíblia nos fala isso em Romanos. Aquele que crê não será confundido. Aquele que crê em Deus não vai se arrepender. Aquele que acredita que Deus existe, aquele que deposita sua confiança só em Deus, e aquele que obedece aos seus mandamentos, ele não vai se arrepender. Porque a promessa para esses que creem, a promessa é de vida eterna. A promessa é de vida eterna. Porém, só abrindo parêntese, mas ainda que você duvide de que existe vida eterna, de que existe céu, ainda que você duvide, mas mesmo assim, se você crê que Deus existe, se você confiar somente nele aqui na terra, a sua vida toda, e se você dedicar a sua vida para obedecer a Bíblia a sua vida toda, e mesmo que, não é verdade, mas e mesmo que não fosse verdade, que existisse céu, que existisse vida eterna, mesmo que não existisse, seria a melhor vida que você poderia viver. Alguém que obedece à Bíblia vive o melhor dessa terra. Alguém que crê em Deus e confia só nele tem uma qualidade de vida que nada e nem ninguém pode oferecer a você. Billy Graham, ele disse, mesmo que não fosse verdade, no fim da minha vida, mesmo assim teria sido um prazer viver tudo isso. Mas é verdade. Quem crê que Jesus vai voltar? Quem crê de verdade que um dia você vai fechar os olhos aqui na terra e vai abrir? Essa luz é forte, ok? Então, essa luz, ela me ilumina na minha vida. Suponhamos que essa luz seja a luz da minha vida, e aqui de repente um dia vai chegar. Eu não sei que dia na minha vida, mas um dia os meus olhos se fecharão, essa luz que é a luz da minha vida vai se apagar, mas quando eu abrir de novo, e eu abrirei, quando eu abrir de novo, a luz que estará diante de mim será muito mais forte do que qualquer luz que eu fui exposto aqui na terra. É a luz de Cristo. Literalmente, eu verei a Deus. Foi isso que Jó disse: eu verei a Deus. Então, é verdade que existe Deus, é verdade que a sua palavra não falha, é verdade que as suas promessas, elas se cumprem, elas não falham. Eu gosto de Josué 21:45, e eu sempre cito ele aqui, Josué 21:45, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Então o tema é cuidado com a incredulidade. Querido,
creia, decida se lançar, não resista mais. Se você não se lançou, se você não se entregou de fato ao Senhor e ainda resiste, ou se você se disse sim um dia, mas ainda não está submerso completamente nele, decida se envolver completamente nele, antes que seja tarde demais, porque essa parcialidade sua, de não se lançar completamente em Deus, de ser crente, mas não ter intimidade com a Bíblia, não ter intimidade com a oração, chegar na igreja como estranho, sair como estranho, mas sendo crente, isso é perigoso. Isso é perigoso. Então, vamos ler aqui um texto. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24 ao 31. Aleluia, aleluia. Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ver aqui uma pessoa que é muito conhecida historicamente, até culturalmente. Alguns pensam que até é um personagem histórico apenas, mas não é. Além de ser um personagem histórico, ele existiu. Ele era discípulo de Cristo. O nome dele é Tomé. João 20, versículo 24 até o versículo 31, o texto vai dizer assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Então, primeiro, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12. O contexto desta situação Jesus, ele já tinha ressuscitado e já tinha aparecido a algum discípulo depois da ressurreição, mas Tomé não estava com esses discípulos, então ele não viu, ok? Porém, o interessante aqui ele era um dos 12. O que eu quero dizer com isso? Ele andou com Jesus 3 anos e meio. Ele viu Jesus curar coxo, curar cego, curar surdo, expulsar demônio. Ele viu Jesus ressuscitando Lázaro depois de 4 dias. Ele viu Jesus fazendo vários milagres, ok? Então esse era Tomé. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos das suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, completa, igreja, não crerei. Aí ele foi duro, né? Ele foi duro, muita incredulidade. E eu fico imaginando aqui, antes de continuar, como que Tomé, ele tinha um coração tão duro, mesmo depois de ter andado tanto tempo com Jesus. E Jesus, o mais importante de Jesus não era apenas os milagres que ele realizava, mas era o amor em pessoa. Jesus era o amor em pessoa. E o amor quebranta o coração. O amor quebranta o coração. E mesmo assim o coração dele estava duro. É por isso que o tema da palavra é um alerta para todos nós. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro, meu Deus. Que a incredulidade não alcance o seu coração. Ou se você é uma pessoa incrédula, que você se liberte da incredulidade hoje. Então, continuando. Versículo 26. Uma semana mais tarde, ou seja, 7 dias depois desse acontecimento, uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Tomé agora estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, o que aconteceu? Jesus entrou. Apesar de estarem fechadas as portas, Jesus
entrou e pôs no meio deles. Ou seja, aqui não está falando que Jesus ele rebentou a porta. Essa ênfase entre vírgula, apesar de as portas estarem trancadas, ele entrou. O que você acha que aconteceu? Vamos lá, responda alguém aí. O que você acha que aconteceu? Ninguém sabe, gente. Ele atravessou a porta ou as paredes, gente, pelo amor de Deus. Pastor, porque eu não gosto de participar assim, porque pode ser uma pegadinha, beleza. Ele atravessou as paredes ou as portas. Vamos dizer a porta. Ele atravessou a porta. Como assim, pastor? Sim, querido. Jesus é Deus. E Ele, principalmente nos 40 dias antes de subir ao céu, depois de ressuscitado, Ele ora tinha um corpo físico, ora tinha um corpo glorificado. Ora Ele estava num lugar, ora Ele estava outro, desaparecia. Isso era interessante, um aspecto interessante depois da ressurreição de Jesus. Então, o que eu quero dizer aqui? Ele realizou mais um sinal sobrenatural aqui nessa hora, para mostrar para Tomé quem ele era mais uma vez. Tomé estava presenciando um sinal miraculoso, mais uma vez. Ele entrou e disse: paz seja com vocês. 27. E Jesus disse a Tomé, ele foi diretamente em Tomé, Jesus. Ele foi diretamente em Tomé. E disse a Tomé: coloque seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Na versão Ara, mais antiga, essa expressão pare de duvidar e creia é: não seja incrédulo, mas crente. Tomé, coloca o dedo nas minhas feridas, Tomé. Olha aqui, Tomé. Olha aqui as marcas da crucificação. Tomé, não seja incrédulo, rapaz. Seja crente. Seja crente. Então, não sejamos nós incrédulos, queridos. Não tenhamos coração duro. Não demore a crer, eu digo a mesma coisa, não demore a crer. Continuando, versículo 28, disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Ou seja, espantado, né? Então Jesus lhe disse: você me viu, porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Quem é que viu Jesus, querido? Fisicamente, alguém? Ninguém, né? Mas você crê? Você crê? Feliz é você. Bem-aventurado é você. Bem-sucedido é você. É isso que Jesus está dizendo. Eu não preciso ver para crer. E é isso que ele está ensinando. Não espere ver para crer. Creia. Eu não preciso ver para crer. Eu não preciso ter para crer. Eu não preciso tocar para crer. Deus não espera, melhor, Deus não espera que você veja para que você creia. Deus não espera que você toque para que você creia. Deus não espera para que você vença para que você creia. Deus não espera. Ele espera que você creia, só conhecendo e ouvindo a palavra dele. Ele espera que você creia, só concentra aqui, deixa isso você aí. Ele não vai tocar em ti não, Isabela. Tá bom? Tá bom, meu filho? Ela tá para ir para debaixo da cadeira. Tá bom? Glória a Deus. Então, atenção. Deus não espera de nós isso, que creiamos apenas depois de uma prova. Deus espera que creiamos apenas Ele falando. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Ao conhecer essa palavra, o que Deus espera de um ser humano? Que ele creia nela. É isso, é só isso. Ok? Então, continuando em 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos
que não estão registrados neste livro. Jesus operou muitos milagres, muitos sinais. Porém, olha que coisa interessante e que deve ser o maior propósito da nossa, digamos assim, do conhecimento nosso em relação aos milagres. O maior propósito de Deus ao realizar milagres é esse. Qual é o maior propósito de Deus realizar milagres, operar sinais e maravilhas para os homens, para os seres humanos? Qual é o maior propósito de Deus operar milagres? Qual é o maior propósito? Versículo 31. Mas estes foram escritos. Estes o quê? Estes milagres, estes sinais que Jesus fez. Eles foram escritos para quê? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O maior propósito de Deus ao operar milagres na terra é para que os homens creiam que Jesus, o Filho dele, é Deus. Mas além de ser Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. E crendo, tenham vida eterna. Qual é o resultado da crença? Qual é o resultado da fé depositada na palavra de Deus? Vida eterna. Repito, Deus espera de nós, para ficar bem claro, o que Deus espera de qualquer ser humano, ao esse ser humano se deparar com a palavra, conhecer a palavra de Deus, Deus espera simplesmente que ele creia. E o que é crer? Crer envolve acreditar que Deus existe, confiar somente nele e obedecer a sua palavra. Então, quando você crer na palavra, o que vai acontecer? Você vai ser salvo. Você vai ter vida eterna. É o que esse versículo está falando. Mais uma vez repito, 31. Mas estes foram escritos, estes sinais, maravilhas, esses milagres, estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Eu ouso dizer que talvez esse versículo seja um dos mais importantes da Bíblia. João 20, versículo 31. Porque aqui está a revelação do porquê dos milagres e dos sinais de Deus para os homens. E aqui ele deixa muito claro: eu operei milagres, sinais e maravilhas, eu vou operar sinais, milagres e maravilhas com o propósito de que vocês creiam no meu Filho Jesus, para que vocês tenham vida eterna, para que vocês creiam nele, para que vocês creiam nele. Porém, eu não posso esperar um milagre acontecer para crer. O milagre de Deus, os sinais de Deus são um esforço da parte dele para alcançar mais ainda, ou se possível, o coração dos incrédulos. Ok? Mas não espere ver para crer, porque nem todos verão, nem todos terão a oportunidade de ver algo grandioso, nem todos terão uma experiência espiritual para poder depois disso crer. Não. Então o que Deus espera? Que nós ouçamos a sua palavra e creiamos. Então, no que Tomé não estava acreditando? Ele disse: se eu não tocar nele, se eu não colocar o meu dedo na sua mão e a minha mão do seu lado, eu não vou crer. Não vou crer em quê? Que Jesus estava vivo. Era isso. Os discípulos disseram: nós vimos ele. Então ele disse: não, eu não acredito. Em quê? Eu não acredito que ele está vivo. Eu não acredito que ele está vivo. Então, ele não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Mas Jesus tinha prometido. E eu quero que você abra sua Bíblia aí, em Marcos 8. Marcos 8, versículo 31 e 32, parte A. Olha só, isso aqui é a promessa de Jesus. Jesus, ele fala, antes de ser rejeitado, antes de ser crucificado, morto e antes de ressuscitar, ele fala que tudo isso vai acontecer. Ok? Então, Marcos 8, 31.
o texto vai dizer, aí o título diz assim, ó, Jesus prediz ou anuncia, né? Jesus prediz sua morte e ressurreição. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Aí a partir do versículo 32, ele falou claramente a esse respeito. Ele falou claramente a esse respeito. Então, ali ele estava com os seus discípulos, com os 12. Ele falou isso só para os 12. Tomé estava ali também. Então, o que seria natural, primeiramente e antes de acontecer, era que ele cresce. E não esperar acontecer para crer. Mas tudo bem, mesmo que o coração dele ainda estivesse duro nesse momento aqui, mas Jesus falou aqui de 3 coisas. Ele falou da rejeição dele, da morte dele e da ressurreição dele. Ele falou que 3 coisas aconteceriam. Então, o que seria o natural para Tomé? É por isso que a incredulidade, querido, lance ela fora. Não permita que a incredulidade entre no teu coração ou permaneça aí no teu coração. Porque Tomé era tão incrédulo que Jesus tinha dito que essas 3 coisas iam acontecer. Ele ia ser rejeitado, ele ia ser morto e ele iria ressuscitar depois de 3 dias. Então, o que aconteceu? No ato lá de João 20, quando os discípulos chegam, ele ressuscitou, nós vimos ele. Então, nesse momento aqui, 2 promessas das 3 que Jesus já tinha, que ele tinha falado, 2 promessas já tinham acontecido, já tinham se cumprido. Ou seja, ele foi rejeitado e ele viu Jesus sendo rejeitado. Então, ele era para entender, realmente aconteceu. Ele disse que ia ser rejeitado, realmente ele está sendo rejeitado. Segundo, Jesus disse que ia ser morto. Ele viu Jesus ser preso e ele viu Jesus morrer na cruz. Ele viu. Segunda promessa que Jesus ele cumpriu. Então ele diz, rapaz, ele disse que ia ser rejeitado, ele foi rejeitado mesmo. Jesus disse que ia morrer, realmente ele morreu. Então, das 3, só faltava uma agora se cumprir. Qual era? Ele ressuscitar. Olha o tamanho da incredulidade de Tomé. E ali, mesmo depois de tudo isso, alguém ainda chega para ele. Olha, nós vimos ele, então era para ele entender o quê? Realmente ele ressuscitou. Rapaz, se cumpriu mesmo. Era o mínimo que Tomé poderia fazer, mas ele ainda não fez. Era o mínimo que ele poderia fazer e ele não fez. Ainda teve eu vou respeitar o lógico, não vou desrespeitar, mas ele teve a ousadia de ainda dizer, eu só acredito se eu ver. Gente, é por isso que Jesus, ele chega, ele entra, ele nem bate na porta, ele entra logo e vai direto para Tomé, seu incrédulo. Tu é muito incrédulo, Tomé. Toca aqui, Tomé, toca aqui, Tomé. Coloca a mão aqui do meu lado, Tomé. Veja aí as cicatrizes, Tomé. Para de ser incrédulo, rapaz. Se converta, se converta. Aqui é a versão do pastor Claudivan. Mas Jesus, ele foi direto nele. Eu acho que Jesus não falou assim, como eu falei, mas ele foi direto nele. Tomé, toca aqui, Tomé. Olha aqui, Tomé, minhas mãos. Tomé, não seja incrédulo, Tomé. Seja crente, rapaz. Deus meu, rapaz, tu está crendo, porque está vendo, rapaz. Tomé, felizes, mais felizes do que você, que está crendo porque está vendo, mais felizes foram, são e serão os que não me viram, mas creram em mim. Mais felizes. Então, nós somos felizes, queridos. Se nós cremos, nós somos felizes. É por isso que não pode ter crente triste.
Uma coisa é você sentir tristeza, outra coisa é você viver uma tristeza a vida toda. Certo? Porque se nós cremos em Jesus, glória a Deus. Então, afaste do seu coração a incredulidade. E aqui o último texto que eu quero ler com vocês. Nós só precisamos para crer. Do que a gente precisa para crer? De uma palavra, no objeto da crença. O que eu preciso para me crer? Crer em quê? Crer em quê? Crer, beleza, no ato de hoje, aqui na palavra, crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo como Deus, crer em sua palavra, crer em suas promessas. Do que a gente precisa? Ter a pessoa, ter a palavra e ter as promessas. É disso que a gente precisa. Você conhece Deus, você conhece a palavra, você conhece as promessas dele. A última promessa a ser cumprida é essa: ele vai voltar. Então, nós precisamos da palavra para podermos depositar fé nela, e nós temos essa palavra. Olha só, Hebreus 3, versículo 19, Hebreus 3, versículo 19, abra sua Bíblia aí, no Novo Testamento aí, Hebreus 3, versículo 19, primeiramente, olha o que é que diz nesse texto. O texto vai dizer: vemos assim, que por causa da incredulidade não puderam entrar. Aqui é o escritor de Hebreus, que eu creio que foi Paulo. Aqui é o escritor de Hebreus que está advertindo os hebreus, os crentes da época, ok? Sobre a incredulidade. Ele está advertindo, está chamando a atenção: não sejam incrédulos. Aí ele usa um exemplo histórico da própria história de Israel para dizer: não sejam incrédulos, porque estes que foram os israelitas na época do deserto, né, saindo do Egito, indo para a terra prometida, eles, olha, nenhum dos que saíram do Egito entraram na terra prometida, nenhum, só dois, só Josué e Calebe, ok? Só dois, ok? O resto nenhum. E foram quantas pessoas que saíram do Egito? Quantos israelitas? Quantos? Gente do céu, vou embora. Eu vou voltar quando alguém disser. Eu não vou ouvir, não. Tu sabe, não sabe, Felipe? Tu sabe, não sabe? Ele está dizendo que fugiu da mente. 2 milhões de pessoas, gente. Pai, perdoa o pecado deles, Pai, por favor, Senhor. E era aproximadamente 2 milhões de pessoas. A Bíblia fala disso, gente, pelo amor de Deus. Tá bom? Estão perdoados. Então vamos lá. 2 milhões de pessoas. É 2 milhões ou 2 milhões? 2 milhões de pessoas, é o certo, né? Então, 2 milhões de pessoas saíram do Egito, só 2 entraram, Josué e Calebe. Por que os outros não entraram? Por causa da incredulidade. É isso que Paulo está dizendo com os hebreus. Aí ele finaliza a exortação com o 19: vemos assim, que por causa da incredulidade não puderam entrar. E se tem uma geração que viu, foi a geração do deserto. Se tem uma geração que viu o milagre, foi aquele povo. Meu Deus do céu, eu não me canso de repetir. Já saíram do Egito, Deus mandando 10 pragas ali para obrigar Faraó a permitir. Depois disso, a primeira coisa, quando estavam saindo, o que Deus fez? Abriu o mar vermelho. Meu Deus. Depois transformou as águas de Mara, que eram salgadas, amargas, em águas doces.
e era dia após dia o povo reclamava de uma coisa, Deus lá e fazia, o povo reclamava, Deus fazia, o povo reclamava, Deus fazia, que nós estamos com fome, é porque nós estamos com saudade das cebolas do Egito. Olha só que miserabilidade, porque o povo de Israel era escravo ali. Aí disseram: nós estamos com saudade das cebolas do Egito, porque tonelzão de cebola e de legumes, não era carne com fartura e tudo mais. Estamos com saudade das cebolas. Aí Deus pega e manda o que para eles? O maná. Ou seja, pão de manhã e de tarde, codorna. Quem gosta de codorna? Quem gosta de carne? Ou então de passarinho? De carne. Era pão de manhã e carne de tarde. Satanás. Rapaz, ele quase disse que mim, gente. Eu disse aqui para a Isabela que não ia tocar, né, Isabela? Meu reflexo está bom aqui, gente. Amém. Vamos concentrar. Se ele bater em mim, ele vai cair. Ok? Beleza. Voltando. Então, o que acontece? O povo de Israel, eles viram muitos sinais e milagres sendo feitos. Muitos. Imagine. Todas as manhãs eles não plantaram para poder colher e comer. Durante 40 anos, eles não plantaram, lá não tinha comércio para eles comprar comida, supermercado para você comprar biscoito recheado, os adolescentes, não tinha. Coca-Cola, o jogador de futebol aí que estão morrendo de beber Coca-Cola, bebe uma Coca-Cola no almoço, quando termina, pega outra Coca-Cola aí, chega em casa, compra outra Coca-Cola, deixa de comprar as coisas em casa para comprar Coca-Cola. Não tinha Coca-Cola no deserto, gente. Não tinha. Era Deus que mandava de manhã o maná, que era algo pastoso sobre a relva das plantas, e ali eles colhiam aquilo ali, faziam bolos, faziam pão, faziam essas coisas. E aí de tarde, todas as tardes, assim como esse morcego está caçando conversa, assim como esse morcego está passando aqui, todas as tardes, milhares de milhões e milhões de codornizes voavam baixo e assentavam, pegava com as mãos as codornizes. Eu estou dizendo para você não se desconcentrar com o morcego, eu que estou desconcentrando. Mas ele está caçando conversa, gente, então não está? Pelo amor de Deus, Joãozinho, de novo, né? Ele quer eu. Agora eu vi frescura, gente. Rapaz, tá filmando, tá isso aí, tá transmitindo, tá? Oh Deus, me perdoa por estar parando a palavra por causa disso. Não é medo não, aqui não é medo, gente, é porque vocês, eu que tenho que me concentrar, amém, 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 glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, voltando, o povo de Israel, a geração de Israel, eles viram muitos milagres. Vou desenvolver aqui. Eles viram muitos milagres, mas não creram. Eles não creram. De dia era uma coluna de nuvem para fazer sombra para eles. A nuvem, quando o povo andava, a nuvem acompanhava o povo, a nuvem parava, o povo parava. De noite era uma coluna de fogo para aquecer eles, para iluminar. Isso durante 40 anos. A sandália deles crescia junto com o pé. Meu Deus. A roupa deles não envelheceu. Quanta roupa aí você comprou, pastor Raniel? Só nessa semana aí. Compra muita roupa, né? A roupa dele não envelheceu. Não envelheceu durante 40 anos. Tudo isso milagre. Mas eles não entraram na terra prometida. O versículo 19, mais uma vez, de Hebreus: vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar, porque não creram, gente. Aí continuando, para ir terminando, capítulo 4 de Hebreus, versículo 1: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. Que descanso de Deus é esse? O céu, gente. Eu falo muito de céu, falo mesmo, porque é a coisa mais importante que vai acontecer para nós.
O lugar não é mais importante do que Deus, mas é o momento em que nós estaremos com Deus eternamente. É o descanso eterno. Então, mais uma vez, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós. Olha só, assim como eles viram a palavra no deserto, assim também nós ouvimos a palavra. Quem ouviu, quem crê na Bíblia, quem crê na palavra de Deus, diga aleluia. Então, a palavra foi pregada a nós, nós temos a palavra também pregadas a nós, tanto quanto a eles. Mas, olha só, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. Por que de nada lhes valeu? Pois não foi acompanhada de fé. A palavra também foi anunciada a nós, como foi anunciada a eles, mas a palavra que eles ouviram de nada valeu. Por quê? Porque a palavra que eles ouviram não foi acompanhada de fé, ou seja, não creram na palavra. Não creram na palavra. Não creram na palavra. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Pois nós, os que cremos, é que entramos no descanso. Então, o motivo da perda da salvação, o motivo da não entrada do ser humano no céu, que é o descanso de Deus, é a incredulidade. Por não crer, eu não vou buscar e socorrer somente a Deus. Eu gosto desse conceito, é perfeito. O que é crer em Deus? Acreditar que Deus existe, confiar somente nele e obedecer a sua palavra. Quando eu creio de fato, então eu terei a vida eterna, porque vai ser o resultado de uma vida depositada nele, uma vida de crença nele. Não seja como Tomé, querido. Não espere ver para crer. Não espere ver para crer. A melhor coisa do mundo, o que vocês podem fazer, o que nós podemos fazer, é depositar fé na palavra de Deus. E como eu falo sempre, não existe uma história, não existe um livro que relate de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós iremos, além da Bíblia. Me mostra um livro. O Mateus, que estuda muito, existe, Mateus, algum livro que fala de onde viemos, onde estamos e para onde iremos? Não, Senhor, ele respondeu. Tem até uma teoria que também já está falida, essa teoria já está tão velha, né? Nós viemos do macaco. É ensinado nas escolas ainda isso? Teoria da evolução. Não mais. Mas ainda tem no livro aquela imagem do macaco aqui, aí aqui. Quem lembra? Ah, vocês são do meu tempo, né? Beleza, mas tem essa teoria aí, mas não fala de fato quem nós somos, e não fala para onde nós vamos, não fala. Não tem, querido, não tem. Eu vi um videozinho interessante esses dias sobre a inteligência artificial, que é um negócio assustador, e eu quero já dar um alerta para você: não vicie com a inteligência artificial, querido, cuidado com isso, tá? Depois eu vou falar sobre isso. Mas o cara falou assim, ele disse assim, o cara com o telefone aqui, aí ele faz uma pergunta para a inteligência artificial. Ele faz a pergunta: se você se tornasse um ser humano, com vontade, com isso, com aquilo, qual religião você escolheria para servir? Para ser a sua religião? Aí a resposta é espetacular.
Aí o áudio, né, em áudio fala: eu escolheria o cristianismo. Só que fala profundamente, porque não existe nenhuma história mais perfeita, vai falando lá, né, do que o cristianismo, onde fala do Deus que existia, do Deus que criou, do Deus que formou o homem, do Deus que enviou o seu Filho para morrer pelo ser humano, do Deus que perdoa pecado, do Deus que é amor, do Deus que traz conforto, do Deus que cura, e do Deus que promete vida eterna, olha só, e do Deus que promete vida eterna. Então, meu querido, para que algo maior e mais importante do que isso, do que essa história? Não existe nada maior e mais importante. Ou seja, se isso não gera fé em você, meu Deus, o que vai gerar? Não sejamos incrédulos, mas crentes. Essa história é verídica, ela é verdadeira. A Bíblia, ela contém o relato de nossa história, e ela foi bem organizada. Bem organizada para quê? Para que nós crescemos que Jesus é o Filho de Deus, e para que nós tenhamos a vida eterna. É para isso, creia nisso. Você crê? Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia, aleluia. Eu queria que você colocasse uma de suas mãos no seu coração. E eu quero desafiar você que já é convertido, mas tem lapsos de incredulidade de vez em quando, demora a crer. Eu não vou falar em qualquer coisa, mas às vezes tem facilidade para crer em bobagens, mas tem dificuldade para crer na palavra. Como assim? Mas como assim? E tal, mas como assim? Um crente cheio de fé, ele vai orar. Um crente cheio de fé, ele vai adorar. Um crente cheio de fé, ele vai fazer devocional, porque ele entende que ali ele tem que fazer aquilo para que ele possa permanecer. Um crente cheio de fé, ele vai ser cheio de vigor, de vida. Ele vai ser abatido? Vai. Pelo quê? Pelas tempestades. A pastora pregou hoje de manhã as tempestades da vida. Tanto aquele que constrói a casa na rocha, como aquele que constrói a casa na areia. Jesus fala que a tempestade atingiu os dois. A casa dos dois, do que construiu na rocha e do que construiu na areia. Então, não é porque eu construo a casa na rocha, que é Cristo, que eu não vou passar dificuldade. Vou. Mas lembre-se, Jesus está no barco. Poderoso. Eu estava falando com ela hoje, a palavra foi poderosa. E o que mais me marcou na palavra de hoje de manhã foi, de fato, o entendimento de que os discípulos estavam no barco, com Jesus dormindo, e uma tempestade veio. Como assim a tempestade veio e Jesus estando ali? Crente enfrenta dificuldade, né, Ricardo? Mas, por que Jesus fala homem de pequena fé? A questão é, querido, como eu posso estar enfrentando uma dificuldade dentro de um barco e recorrer a coisas do mundo, primeiramente, sendo que Jesus está do meu lado. Sendo que Jesus está do meu lado. Como ignorar a presença de Jesus? Então, aquele que é cheio de fé, ele vai recorrer a Jesus. Jesus está comigo, ele não vai me abandonar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Saiba, ó rei, os jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, se vocês não se prostrarem diante da minha imagem, eu vou lançar você na fornalha. E eles disseram o quê? Porque estavam cheios de fé. Eles responderam o quê? Saiba, ó rei, que se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar do fogo.
Porém, se Ele não quiser nos livrar do fogo, saiba e fique sabendo, ó Rei, que nós não vamos adorar a tua imagem. Por que falaram isso? Porque estavam cheios de fé. Cheios de fé. Alguém tem fé aí? Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Se não crerdes em mim, morrereis nos vossos pecados, disse Jesus. Creia, 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 creia. Vamos orar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Espírito Santo, nós oramos nessa hora, selando essa palavra. O Senhor é o Deus, meu Pai, da palavra. O Senhor é a própria palavra. Tudo veio